Resolução de disputas e conciliação, com o doutor Rogério Neiva. Ele é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Bom dia, doutor Rogério Neiva. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma grande satisfação, Sérgio, estar conversando com você e os nossos ouvintes sobre a nossa temática dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. Vamos aos destaques de hoje. Vamos falar sobre um acordo que envolve o futebol, o Clube Atlético Paranaense. Vamos falar ainda sobre o Centro de Justiça Restaurativa da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Temos ainda o assunto, o Gabinete da Conciliação, que homologou acordos de danos morais a pacientes do SUS. E ainda vamos falar de WhatsApp, já que o Sejusc de Arraiz firmou um acordo em ação, cujos pais de um falecido participaram, melhor dizendo, diretamente da Bolívia. Doutor Rogério Neiva, vamos falar então de futebol? Pois é, vamos falar de futebol e conciliação, na verdade, né? Esse primeiro destaque, Sérgio, envolve um acordo que foi firmado recentemente entre o Clube Atlético Paranaense e o município de Curitiba. Qual é a situação aqui, Sérgio, e o que isso tem de interessante para compartilhar e chamar a atenção do nosso ouvinte? O primeiro aspecto é que nós estamos tratando aí de uma situação que se arrastava há anos, numa situação em termos, né, de litígio, né, ou seja, uma situação litigiosa que se arrastava há anos e que teve origem nas obras para o estádio do Atlético Paranaense, né, na chamada Arena da Baixada, né, inclusive para que recebesse os jogos da Copa do Mundo, né? Então estamos falando aí de algo que se iniciou antes mesmo de 2014, né, que foi o ano da Copa. Enfim, o que aconteceu? Houve vários impasses entre o Clube Atlético Paranaense e o município. Na verdade, impasses esses envolvendo débitos contraídos pelo Atlético Paranaense, não só em função de desapropriações, né, mas quanto à realização das obras em si. Isso implicou num débito significativo entre o Atlético Paranaense e o município de Curitiba. E esse episódio, como era natural de ser, né, inclusive contou aí com alguns capítulos na esfera judicial, né, em termos de decisões para um lado, para um outro, liminares para lá e para cá, e também envolveu o Tribunal de Contas do Estado, que, aliás, quando foi um dos principais responsáveis pela busca da solução de consenso, que inclusive num procedimento que tramitava no Tribunal de Contas, foi promovida a suspensão desse procedimento e a provocação para que se tentasse um acordo entre o ente público e o clube. Pois bem, depois dessa longa novela, né, se é que assim podemos dizer, chegou-se a um consenso, foi um acordo razoavelmente complexo, que implicou no compromisso do clube com um pagamento de valores mensais durante 40 meses, e mais, né, a concessão de um prédio para utilização por parte do município, né, por isso que eu digo aí um acordo complexo, não só do ponto de vista do volume financeiro, mas da construção. O fato é que, com isso, superou-se esse impasse que se arrastava há anos e que seguramente era objeto de preocupação não só por parte dos gestores do município, como também por parte do clube, né? Então, estão aí de parabéns, né, os gestores do clube e, naturalmente, os torcedores do clube por terem conseguido superar esse impasse que, no limite, poderia levar, inclusive, a uma desapropriação, uma expropriação patrimonial, né? Ou seja, a justiça, o que não é incomum nessa situação aí do futebol, né? Lamentavelmente, né? Assim, de times perderem a sua principal estrutura, que é o estádio, de modo que está superado o impasse e ficam aí os registros de congratulação aos responsáveis pela construção desse acordo. E por fim, Sérgio, eu chamo a atenção de que isso mais uma vez mostra que é possível, mesmo em situações envolvendo o poder público, a busca de solução de consenso, né? Então, enfim, fica esse registro aí e votos para que o acordo seja cumprido. Muito bem, doutor Rogério, vamos para o segundo assunto. O Centro de Justiça Restaurativa da Justiça Federal no Rio Grande do Sul é inaugurado. Pois é, Sérgio, em primeiro lugar, para esclarecer ao nosso ouvinte por que esse assunto está sendo trazido aqui no nosso quadro, né? E alguns ouvintes poderiam estar se questionando. Mas justiça restaurativa, qual é a relação entre justiça restaurativa e conciliação e resolução adequada de disputas? E a minha resposta é toda. Eu não quero aqui entrar num debate epistemológico que naturalmente comporta que seja feito, né? Ou seja, podemos efetivamente discutir, né, conceitualmente se a justiça restaurativa faz parte ou não da resolução adequada de disputas. Mas, né, até porque, se a gente for pensar em termos institucionais de política pública judiciária, é objeto de uma norma própria, né, não faz parte da resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que, diga-se de passagem, aproveito aqui para registrar, essa semana, né, completou mais um ano de existência, 12 anos, né, de existência, que é de 2010.
Então, tem uma resolução própria que trata desse tema e a resolução, né, a principal norma, que é a resolução 125, trata da política de conciliação. Mas, não obstante, né, e respeitando entendimentos em sentido contrário, eu não tenho dúvida em afirmar que a resolução, que a justiça restaurativa tem uma íntima relação com a resolução adequada de disputas. Aliás, eu, com toda tranquilidade, afirmo que a justiça restaurativa é o braço da resolução adequada de disputas no âmbito criminal. Feito esse esclarecimento, a grande questão é, mas e o que é a justiça restaurativa? Eu não tenho a pretensão aqui de dar uma aula sobre a justiça restaurativa, mas apenas para permitir a compreensão do nosso ouvinte, né, e levando aí um esclarecimento mínimo. A justiça restaurativa é uma concepção ou uma abordagem envolvendo matéria criminal, ou seja, envolvendo situações de ilícitos de caráter penal e criminal, né, que vão entrar aí na esfera criminal correspondendo a comportamentos e condutas que vão se enquadrar em tipos penais, voltado ao tratamento da relação vítima-ofensor. Existe um longo debate, por exemplo, entre a possibilidade de você pensar em justiça restaurativa e casos de violência doméstica. Há quem sustente que são coisas incompatíveis, porque no caso da violência doméstica a gente teria que ter uma resposta estatal tipicamente retributiva, leia-se, pena. No caso da justiça restaurativa, primeiro que não necessariamente exclui a retribuição estatal por meio da pena. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como eu havia dito, a justiça restaurativa busca superar aquele conflito por meio de um tratamento da relação vítima-ofensor numa perspectiva de pacificação social. Isso vem, os primórdios da justiça restaurativa vêm de sociedades tribais que tinham determinados procedimentos, por exemplo, né, determinadas tribos, né, na Austrália ou mesmo né, na Antártida, né, esquimós, enfim, né, o que acontecia? Quando alguém cometia um crime contra, né, uma pessoa de uma família, por exemplo, matava um membro de uma família, havia a possibilidade, esse sujeito seria banido, né, o que levaria, no fundo, né, ao seu isolamento e até a morte, e a família teria a possibilidade de resgatar essa pessoa. E era uma opção da família. Se a família não quisesse resgatar, a comunidade respeitaria, né, aquela comunidade tribal. Se resgatasse, aquilo seria bem visto como um ato né, um ato evoluído no sentido de superar aquela situação. Então daí que vem a ideia da justiça restaurativa. De modo, isso tem avançado, né, no Brasil, né, a passos largos, né, de alguns anos para cá. E a grande novidade que merece ser levada ao nosso ouvinte, qual é, nesse caso? É que a Justiça Federal é que agora está avançando nesse sentido. Porque, aliás, até uma questão aí que eu provoco a reflexão do nosso ouvinte, o ouvinte poderia se questionar nesse momento, mas justiça restaurativa na Justiça Federal, por quê? Porque quando a gente pensa em justiça restaurativa e em vítima ofensor, naturalmente estamos pensando numa vítima pessoa, né? Ou seja, né, por exemplo, uma vítima de lesão corporal, né, ou de determinados crimes, né, contra a pessoa, né, contra a vida. É difícil a gente pensar num crime contra o poder público, né, que é o caso da Justiça Federal. Pois bem, o fato é que a Justiça Federal vem caminhando nesse sentido e tivemos recentemente, inclusive foi um evento, eu aproveito para congratular os gestores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Foi uma solenidade muito rica, com a palestra, né? Eu vi alguns trechos da palestra sobre o tema, de modo que fica esse registro aqui de que a Justiça Federal também está bebendo nessa fonte. E, enfim, né, os desdobramentos disso nós estaremos acompanhando e trazendo aqui para o nosso ouvinte, mas é uma questão interessante a compartilhar aí com o nosso ouvinte, envolvendo esse avanço da Justiça Restaurativa na Justiça Federal. Vamos para o outro assunto agora, o Dr. Rogério Neiva, que envolve acordos para pacientes que tiveram uma cobrança indevida por hospital conveniado pelo SUS. Pois é, Sérgio, a gente continua na Justiça Federal, só que saímos do TRF4 e vamos para o TRF3, né? O que aconteceu aqui? Esse caso é um caso muito interessante, né? E desde já eu registro aí as minhas congratulações aos responsáveis pela construção desses primeiros acordos, porque é uma situação que envolve vários casos, vários conflitos, e ainda existem outros casos pendentes. Mas o que aconteceu? Houve uma ação civil pública ajuizada, para que se tenha uma ideia, em 1997, pelo Ministério Público Federal, contra instituições hospitalares e contra médicos, que teriam cobrado de pacientes do SUS que eram cobertos, né, por aqueles serviços, teriam cobrado valores em função de determinados serviços médicos e hospitalares, como exames. Então, o que aconteceu? Essa ação, ela busca ressarcir os valores pagos, indenização por dano moral, né? Assim, é algo bastante expressivo em termos daquilo que o Ministério Público demandou ao tomar essa iniciativa. E já houve condenação em primeiro grau, e a questão estava no segundo grau.
quando eu digo que eu registro aqui as minhas congratulações ao TRF3, é que esse não é o primeiro caso que nós trazemos aqui para o nosso ouvinte de acordos firmados por esse gabinete da conciliação do TRF3. O que acontece lá no TRF3? Eles criaram uma estrutura, eu diria, a exemplo dos Sejusques de segundo grau, que inclusive, né, eu diria assim, estão bombando na Justiça do Trabalho, eles criaram uma estrutura no segundo grau para tentar pacificar processos que estão em fase recursal, né? Ou seja, estão na esfera recursal no TRF, né? No segundo grau de jurisdição. Então, esse caso, né, para você ter uma ideia, o ouvinte ter uma ideia, ainda existem 67 casos nessa situação, mas muitos dos que estavam no polo passivo, além das instituições hospitalares, são médicos, alguns até com idade avançada e com dificuldade para pagar as indenizações que foram estabelecidas. Então, esse foi, né, um primeiro conjunto de acordos, alguns acordos que foram firmados, existem outros aí que estão em tratativas, mas eu diria é um resultado positivo, considerando aí, né, a solução, a superação do problema. Inclusive, eu vou pedir licença para o ouvinte para ler rapidamente aqui uma manifestação do Ministério Público, que o Ministério Público concordou com o acordo. Esse é o ponto importante, né, em que se diz foi o seguinte: olha, a conciliação tem dois aspectos importantes. O primeiro é permitir as partes conversarem diretamente. Sim. E aí o que ela destaca aqui é que, assim, a resposta estatal já teria sido dada com aquilo, né? Então enfim, fica esse registro aí, mas esse avanço do TRF3 na conciliação. Muito bem, doutor Rogério Neiva, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Até a próxima semana. Eu que agradeço, Sérgio, é uma satisfação falar com vocês, nossos ouvintes. 10 horas e 20 minutos.